Salve comunidade acadêmica, famílias! Estamos no nosso segundo episódio da temporada número 2 do EngeCast Uniarp, que é o podcast aqui das engenharias. Nós agradecemos então primeiramente a Uniarp, né, que torna isso tudo possível. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante que está em todas as nossas casas, indústrias, que vamos falar de fios, condutores e cabos. É isso mesmo, professor? Meu companheiro de mesa eterno aí, Márcio Kawamura. Isso aí, esse tema aí, às vezes o pessoal não dá muita relevância para esse assunto, né? Mas nós julgamos que é muito mais importante e tem muito mais conhecimentos técnicos do que a gente imagina, né? Então, para vocês que estão aí em casa, que vão assistir a gente, né? Fiquem atentos, porque esse assunto é de suma importância para engenharias. Vamos falar de muita coisa aí, e para ajudar nós no tema aí, nós temos aqui conosco César Correia de Figueiredo, ele que é engenheiro eletricista, gerente industrial do Grupo Corfil Eletrocal. É isso mesmo, César? É isso mesmo. Então, seja bem-vindo aí, é uma obrigado, alegria e um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de falar para a comunidade e para todos que possam nos ver sobre um tema muito importante, porque está dentro das nossas casas, dentro das nossas residências, mas é algo que está dentro de uma tubulação e que a gente não enxerga. Muitas vezes pode causar um problema, mas então é a importância dos cabos elétricos. O César ele trouxe aqui várias amostras de cabos, né? Então, gostaria que você falasse fio, cabo, a diferença... E e quando se inicia esse processo aqui? A cadeia, quando inicia até o final, o que é feito aqui em Caçador, o que não é feito? Então eu atuo na Corfil há mais de 20 anos. Tá? Hoje, como gerente industrial de 3 plantas, produzimos essa gama de cabos e outros que eu não trouxe aqui, porque a gama é bem diversificada. Produzimos cabos de cobre e de alumínio. E tanto em baixa tensão, média tensão hoje para cabos de alumínio. Respondendo à tua pergunta, quando a gente chama de fio, chama de cabo, toda vez que nós temos um único condutor, então me permita aqui pegar um desses aqui, eu tenho um único condutor, esse ainda é flexível e é difícil hoje encontrar um único condutor, mas esse aqui, quando eu tenho um único condutor, que seja um fio 1,5, eu chamo de um fio singelo. Tá? Ele é composto de um único filamento de cobre e é especificado pela sua resistência elétrica máxima. Então, a bitola desse produto em milímetros quadrados, ela é dada pela corrente máxima que ele suporta e que é especificada através de métodos que constam, principalmente, por exemplo, no nosso catálogo, para que você utilize de forma correta. Então, um fio ele é único, é singelo. A partir do aumento desse número de fios, isso aqui já se torna um cabo, eu tenho vários fios que se tornam um cabo de uma bitola maior. Então, eu tenho um fio 10, por exemplo, e quando eu tenho mais fios, eu tenho um cabo 10. Aí ele se torna um cabo que a gente chama de classe 2. O fio a gente chama de classe 1. A partir de um cabo 10, que eu aumento mais ainda o número de fios, então pego um cabinho desses aqui, olha só. Como a gente pegou uma seção 10 milímetros quadrados, eu posso chamá-lo daí de um cabo flexível 10 milímetros quadrados. Aí a classe dele aumenta. Então eu tenho um fio que é classe 1, tenho um cabo que é classe 2, e a partir de fios flexíveis eu fabrico cabos flexíveis que podem ser classe 4, 5 ou 6. Quanto maior a classe, maior o número de fios, maior a flexibilidade para conduzir energia. Né? E aqui eu estou observando aqui nesse cabo, ele tem uma isolação, uma cor diferente aqui. Ó. O que seria isso aí, César? Ah, sim. Então, nós temos cabos que são compostos somente por isolação e cabos que são compostos por isolação e cobertura. Tá? Os cabos que são compostos por isolação, eles são chamados, dependendo da norma que você utilize, cabos 750 volts
ou cabos 500 volts, dependendo do cabo que é utilizado. Tá? Um cabo PP, por exemplo, que é um cabinho nesse formato multipolar aqui, ele é um cabinho que pode ser 500 volts. Ou um cabo 1kV. Mas aonde vem essa nomenclatura cabo 1kV, cabo 750? Em todo ambiente industrial, você precisa dessa cobertura para evitar o quê? Ambientes químicos, choques mecânicos, enfim, batidas. É um ambiente mais agressivo. Então, para ambiente industrial, você vai utilizar cabos 1kV. Para ficar mais fácil para entender, na sua residência você vai instalar um cabinho flexível 2,5. Ele vai ser uns 750 volts. Não é um ambiente agressivo. Mas o mesmo cabinho flexível 2,5 no ambiente industrial, ele vai ser um cabo flexível 2,5 1kV. Ele vai ter essa cobertura extra. Entendi. Porque é um ambiente industrial. Entendi. Então, alguns são fabricados com uma única camada e outros, dependendo da aplicação, são fabricados com uma camada extra para a proteção. Todas elas são isolantes. Lembre-se disso, todas elas são isolantes. Né? E como que acontece a mágica aqui? A mágica? É que aqui eu tô vendo tem alumínio, Isso. tem vários... Isso aqui é fabricado tudo aqui em Caçador? Aqui em Caçador, aqui em Caçador. aqui em Caçador, tudo é fabricado aqui. Então, vamos começar pelos cabos de cobre. Cabos de cobre a gente parte desde o processo de fundição. Então, nós recebemos as chapas de cobre, passamos por um processo que funde essas chapas através de um processo que a gente chama de oxy-free, que a gente chama de um processo contínuo de fundição, que é um processo que nós utilizamos e que retira muito oxigênio desse vergalhão para que ele tenha uma condutividade excelente. Nós formamos o vergalhão de 8 milímetros e ele é enviado para a Corfil. Chegando na Corfil, ele vai passar para o processo de trefilação. O que é trefilação? Você utiliza esse vergalhão de 8 milímetros e passa por diversas ferramentas chamadas fieiras, e lá na fieira final eu tenho um diâmetro final. Então, eu vou reduzir esse diâmetro de 8 milímetros até 1,30. Então, essa é uma trefilação primária. Aí, nessa trefilação, eu consigo fabricar já os fios finais para o mercado de fios 1,5, 2,5, 4, 6, fios rígidos. E também os fios para cabos classe 2. Quando eu preciso de um cabinho mais fino ainda, eu saio com fios dessa trefilação e entro em outra trefilação. Que aí eu entro com uma bitola na faixa de 2 milímetros e chego a fios até 0,18 milímetros. 2 processos de trefilação. 2 processos de trefilação. Muito interessante. E aí depois que passo por esses processos de trefilação, eu tenho que torcer e começar a juntar essas cordinhas para que elas formem veias. Né? Então você percebe que esse cabo aqui, ó, dentro desse cabo aqui eu tenho várias veiazinhas, ele não é único. Sim. Eu formei várias veias e de repente tive que passar por outro processo de torcimento para que ele ficasse maior, até chegar ao ponto que eu vou chegar numa extrusora. Chegando na extrusora eu vou colocar as isolações. Dependendo do tipo de cabo, uma isolação primária e depois a isolação final. E aí o produto vai ganhar a frase nesse processo de extrusão e aí o produto está pronto para ser vendido em bobinas ou em rolos de 100 metros, 200 metros, bobininhas de 500 metros. Aí a gama de produtos é muito grande. Por exemplo, clientes que não precisam de uma metragem muito grande e compram produtos encartelados de 25 metros, 50 metros. Então a gama de produtos aí fica muito grande. Né? E dentro do ciclo produtivo, tudo isso aí, o alumínio, o cobre, como é que você administra tudo isso? É tudo na mesma planta que faz? Não é na mesma planta. Então, hoje aqui em Caçador, nós temos a planta da Corfil, que produz cabos de cobre, e a uma distância de uns 4 quilômetros, nós temos as plantas de fundição, que abastece a Corfil, cabos de alumínio e fios esmaltados, que não é o foco da entrevista aqui, né? Da explanação dessa nossa conversa, mas aí em um mesmo pátio fabril, nós temos fios esmaltados, cabos de alumínio e a fundição de cobre. Todos esses tipos de cabos aqui, fios, eles têm uma norma que rege? Sim.
todas as normas de cabo, todas as normas todos os nossos produtos, eles seguem normas ABNT ou normas Mercosul. Tá? E cada tipo de cabo vai seguir uma norma. Então, quando eu sigo um cabo 1kV hoje, que é HEPR, que é um tipo de isolação que suporta 90 graus, então eu estou aqui com um cabo 4 por 35, se eu não me engano, que me enviaram. É isso aí. E ele é um cabo HEPR que suporta 90 graus e ele segue a NBR 7287. Já quando eu pego um cabo de alumínio multiplexado, que é utilizado muito na entrada de nossas residências e também para distribuição de energia aqui na cidade, você vai encontrar muito aí nos postes. Ele está substituindo aquelas redes mais antigas que tinham 3 fases e um neutro, com os cabos colocados de uma forma, uma disposição diferente, e esse cabo aqui substitui esses cabos. Exatamente essa configuração. Tá? Então eu tenho um cabo quadriplex, multiplexado, que segue a NBR 8182. Tá? Aí eu tenho um cabo coberto, que você tem isolações para 15 kV, 25 kV e 35 kV. Na fábrica de cabos de alumínio a gente produz esse tipo de cabo. Ele é utilizado para redes compactas de energia, principalmente que passem por regiões arborizadas, que pode haver o toque de uma árvore num cabo que está transmitindo energia em 23 kV, por exemplo. Sim. Tá? E aí eu acabo causando um curto-circuito e um desligamento. E uma certa região sem energia elétrica. Então esses cabos aqui estão sendo utilizados para substituir essas linhas, principalmente para quem conhece Curitiba, os próprios centros de Curitiba tem muita árvore. E eu tenho esse tipo de rede no centro da cidade. Isso evita desligamentos e facilita a manutenção. Evita também acidentes, porque é óbvio que quando eu estou com esse cabo energizado, eu não posso considerar isso aqui isolado. Ele não posso. É só uma proteção. Todo cabo isolado, energizado aqui nesse nível de cabo, ele não é uma isolação. Por isso o nome dele é cabo protegido. Tá, mas se o cara for lá, tem um cabo desse na rede e ele vai estar realizando um trabalho de pintura lá no edifício, por exemplo. Eu tenho campos elétricos envolvidos em volta de uma alta tensão. Então, isso é um trabalho extremamente perigoso. Eu não diria que ele está correndo um risco grave, risco de vida. Mesmo sendo com a cobertura. Sim, e em grandes distâncias, ele próprio, próximo a uma instalação dessas aí, você já fez aquela brincadeirinha da régua alguma vez, quando criança, né? Sim. Que você pode ter eletricidade estática, enfim, você acaba se tornando um capacitor e levando um choque. Então, é perigoso mesmo. Entendi. E dentro lá do contexto da produção da empresa, o papel do engenheiro de produção, engenheiro na produção, como vocês trabalham assim? O engenheiro eletricista. Então, olha só, numa fábrica de cabos, você tem uma gama de áreas que você consegue ter trabalhando engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, engenheiro de produção. Em todas as áreas, eles vão acabar trabalhando, em todas as fábricas, você vai se envolver muito com o quê? Com o processo de fios e cabos elétricos. Então, um engenheiro pode trabalhar com o quê? Otimização de cabos elétricos. Então, eu tenho um nível de produção, eu tenho uma norma que eu devo seguir, e quanto mais próximo da minha norma eu otimizar meu produto para que atenda a norma e ganhe produtividade na minha fábrica, eu estou auxiliando a empresa a reduzir custos e melhorar a eficiência dela. Então, a gente trabalha muito com projetos de produto. Então, o projeto de produto é constante, nós temos que melhorar nossos produtos a todo momento. Ganhar velocidade no mercado que você te exige a todo custo, entregar produtos cada vez mais rápido para o seu consumidor final. Então, ganhar velocidade na fábrica é muito importante. Diminuir setups. Então, assim, você deve otimizar seus produtos para que evite setup, entrando também aí a planejamento e controle de produção, que é outra área que a engenharia pode atuar. Engenharia de manutenção, para que essas máquinas não quebrem.
e tenha a melhor eficiência e você trabalhe com manutenções preventivas e preditivas para que você tenha teu equipamento sempre rodando. Então, a gama de áreas que você pode atuar numa fábrica de cabos, de fios e cabos para engenharia é muito grande. Tá? Tempos e métodos, para quem acredito que exista uma disciplina aqui na Uniarp que fale de tempos e métodos, cronoanálise, enfim. Existe uma gama de áreas em que o engenheiro tem muito a trabalhar numa fábrica de fios e cabos para melhorar o desempenho dela. Mas, na verdade, o engenheiro eletricista não vai inventar um produto novo. Não, ele não vai inventar um produto novo. Ele tem uma norma. A partir desta norma, ele vai ter uma estratégia de projeto de produto com as máquinas que ele possui no seu parque fabril para que ele entregue um produto conforme seguindo as normas vigentes no mercado brasileiro. Aí são detalhes que fazem, por exemplo, a Corfil ser líder de mercado já há muito tempo, né? Uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado. Não é fácil trabalhar no mercado de fios e cabos elétricos, né? Nós temos muitas empresas aí que não entregam um cabo conforme as normas vigentes no Brasil. Como é que a gente sabe, tipo assim, que essas empresas não estão entregando um cabo conforme? Nós temos no mercado brasileiro, então, um selinho aqui. Eu não sei, André, se vai ficar fácil de ver na câmera, mas acredito que não. Então, nós temos um selo do Inmetro, que é um selo compulsório, certo, que todos os produtos devem ter para serem comercializados no mercado brasileiro. Vamos levantar aqui, acho que você consegue pegar ali. Ó. Aqui, então, tem o selo. Isso. Selo de segurança, ó, compulsório do Inmetro. Então, os produtos para serem comercializados no mercado brasileiro devem seguir normas e possuir esse selo. Mas isso aí, o consumidor tem acesso a essa informação, por exemplo? Muitas vezes não. Então, esse trabalho desconhece. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui justamente serve para divulgar isso. Comprar produtos que têm o selo compulsório e é óbvio, né? A gente está falando de Corfil, mas de marcas conhecidas, né? Existem muitas marcas conhecidas. E o controle dentro lá da Corfil? Tipo, da espessura da camada, se está certo, se o fio está bem centradinho. Como é que vocês administram isso aí? Nada é feito de forma manual. Então, todos os nossos processos onde existem controle de diâmetro, você tem equipamentos que fazem essa medição de forma automática e fazem as correções ao longo do processo de forma automática. E aí a gente já caminha para outra, que não é mais tendência, né? De uma empresa se tornando aí 4.0, porque você necessita dessas automações para ter um controle melhor e para que você tenha as pessoas que trabalham com você trabalhando com menos variáveis. O que deve ser controlado, o que é padrão, você coloca um controle automático, você faz uma automação e libera o teu capital humano para agir em áreas em que você não consegue automatizar. Mas e por trás desse processo vai ter um engenheiro eletricista lá? Vai ter um engenheiro eletricista que vai fazer o cálculo da espessura da isolação, vai ter por norma a espessura da isolação, sim, vai fazer o cálculo de qual é a velocidade de rosca de extrusão, o ferramental que deve ser utilizado para você ter essa espessura no produto final, porque existem detalhes aí no produto que você vai passar com esse produto por uma calha de resfriamento, ele vai resfriar, ele vai reduzir o diâmetro porque ele vai reduzir. Então, tudo isso está previsto num projeto de produto. Porque ele tem uma temperatura. Tem uma temperatura da extrusora. Da extrusora, produtos que saem até 200 graus aí na extrusora, dando um formato redondo através de uma fêmea, né, de uma matriz. Aí passa por uma calha de resfriamento que vai reduzir esse diâmetro, então você tem que prever que isso vai reduzir para que chegue na bobina, no produto final, com a espessura correta. Essa previsão dessa redução, ele tem um cálculo específico? Tem cálculo específico de engenharia. Aí, professor Márcio, como tem o papel do engenheiro eletricista dentro da empresa de fios e cabos, até a gente nem imagina que é tanto, né? Nem imagina, e a parte da a elétrica em si, né? Eu julgo que é uma das engenharias um pouco mais difíceis e técnicas, de muito cálculo para a gente trabalhar. Uhum. É muito cálculo. Primeiro que você trabalha com algo que você não está vendo,
Então, a base matemática é muito importante, você precisa. Se os alunos que estão nos vendo ou nos verão acreditam que não utilizarão cálculo, que estão vendo aqui na universidade, tudo que você utiliza na universidade você utiliza na sua vida profissional. Tá? Todos os modelos funcionam. O aluno tem a ideia de que na prática, isso o meu professor está me passando, mas na prática eu não vou utilizar. Todos os modelos funcionam. O que ocorre é que na universidade você vai ter a teoria sobre um determinado tema. E essa teoria vai auxiliar você a aplicar na prática. E delimitar as condições de contorno, eu acredito que todos os professores na universidade falam muito disso. Você vai ter as tuas condições de contorno para aplicar essa teoria e ela vai funcionar. Ela vai funcionar, você utiliza tudo. Então não tem escapatória. Não né? tem escapatória. Você da engenharia elétrica, tá vendo, né? César, quantos anos você tem de experiência aí na área elétrica? Na área elétrica eu trabalho já... Desde a tua formação? Desde a minha formação já são 20 anos de experiência. E você no começo apanhou muito ou não? Apanhei muito. Muita dedicação, horas de trabalho. Não vou chamar de sacrifício, é um investimento que vale a pena. Você dedicar-se à sua profissão e ao seu trabalho. Eu diria que o que a gente chama de experiência só vem com muita, muita dedicação. Então, essa experiência, aí nós estamos falando de cabos, e essa experiência adquirida, ela vem, o que a gente fala é ralando, trabalhando. Na maioria das vezes, você não tem o modelo matemático inicialmente, e você tem que fazer anotações, é empírico, você tem que montar tabelas, montar gráficos, entender o sintoma, acompanhar o seu processo. Fazer um estudo de caso para aí, de repente, montar uma teoria e aí começar a ter alternativas de solução. É isso que às vezes a gente fala, né, professor Márcio? Na sala, você pega um caso específico, vamos fazer um estudo de caso. Exato. Porque um acadêmico ainda não é um engenheiro, né? Sim. Mas ele já tem que criando aquele pensamento, exato, né, de resolver, de estudar, como você falou, às vezes de forma empírica e para encontrar o resultado ideal, né? Exato. Eu falo ainda no meio acadêmico, tentar resolver de várias formas. Eu acredito, e os professores sempre solicitam isso, né? Resolva o problema, existem 3 métodos para a solução, resolva pelos 3 métodos, teste as soluções e as estratégias, e isso tudo você vai utilizar na sua vida profissional. E o mais importante que eu diria que a vida acadêmica traz, e os professores forçam isso, e hoje, é óbvio, eu tenho 20 anos de experiência agora, mas os professores forçam você, e é forçado, e deve ser assim, para que você vá e pesquise, você vá atrás, porque na vida profissional você não vai ter as respostas. Você tem que buscar as soluções e ter aonde procurar e montar os teus modelos matemáticos várias vezes, não é em uma única vez. Quando você iniciou a tua carreira lá na Corfil, depois Eletrocal, você com certeza você encontrou muito disso, né? Sim. E daí você teve que ir em busca pelas suas próprias forças. Exatamente, com as próprias forças. E aí você volta para os livros, busca teorias, busca dissertações de mestrado com pesquisas na área, teses de doutorado. Então você utiliza tudo, mas você aprende que, na vida acadêmica que cada um faz o curso que tem mais aptidão, sim, mas no final todos os cursos te preparam para que você consiga caminhar com as próprias pernas e ter aonde procurar as soluções e saber buscar. Uma pergunta, porque às vezes o acadêmico formado, né, professor Márcio, em engenharia, tanto mecânica, elétrica, ele sai da universidade, ele vai chegar numa empresa e ele não vai chegar de gerente industrial, né? Não vai chegar. Eu acredito que, mais do que nunca, as empresas hoje já se prepararam para esse cenário. Elas entendem hoje, e isso é muito bom, então isso é a maneira que a gente trabalha, que nós temos um profissional que recém se formou, que ele não tem experiência na área, mas tem uma vontade imensa, porque ele acabou de sair do seu nível acadêmico e está pronto para o trabalho.
mas a gente sabe que deverá treinar esse profissional para que em torno de uns 2 anos ele esteja preparado e com experiência para aquela área de atuação. Então isso é primordial nas empresas. Nenhum profissional vai sair da universidade e pronto, a não ser que ele já tivesse uma experiência prévia. Aí isso pode ocorrer, mas o trabalho realmente vai ser da empresa. Por isso existem os programas de trainee, de estágio, e aí você vai preparando esse profissional, lapidando esse profissional para extrair no sentido de evolução, né, e ele evolua na sua profissão. Resumindo assim, vai ter que ter um pouco de calma. Vai ter um pouco de calma. É necessário. É uma caminhada, né? Mas eu acredito o seguinte, é uma caminhada, mas as empresas estão preparadas para isso. Eu diria que o capital humano hoje, ele é escasso. A gente acredita que não, mas a indústria 4.0 também está chegando, mas existem processos que você não consegue automatizar ainda hoje. E você precisa do capital humano. E o capital humano, por incrível que pareça, para algumas aplicações ele está escasso. E você deve treinar da melhor forma possível a pessoa que está chegando, o profissional que está chegando na tua empresa. A concorrência é grande e as pessoas às vezes saem da universidade com esse medo. Será que eu vou dar conta desse trabalho? Mas os profissionais, os gerentes que atuam hoje nas empresas estão preparados, porque é em torno de 2 anos para você preparar um profissional desses para que ele caminhe com as próprias pernas. Ali você falou indústria 4.0. Sim. Na Corfil Eletrocal já é uma realidade isso? Em vários setores já é uma realidade. Então, e como que os profissionais ali estão assim? Nós não desperdiçamos ninguém, você acredita? Nós não perdemos nenhum profissional que atua com a gente, porque essas pessoas foram aproveitadas em outros setores. Por isso eu falo até porque você falou que tem falta, né? Tem falta, o capital humano hoje está em falta. E isso é no Brasil todo. Isso aí é uma realidade. Com quem você conversar hoje no ramo industrial, inclusive até no comércio, enfim, Santa Catarina vive pleno emprego desde a pandemia. Nós temos uma taxa de desemprego em Santa Catarina, sei lá, em torno de 4%. Se não é menor hoje. Então tem muito emprego, tecnologia chegando, muitas vezes devido à falta de pessoas, porque você é forçado a automatizar, mas eu acredito que a automação faz com que você melhore a tua eficiência. Mas você aproveita esse capital humano em outras áreas, com certeza. A empresa não desperdiça nenhum. Nós conversávamos antes aqui, né, Márcio? Que nós vendo, né, a tecnologia de fio, de cabo, comparando com os tempos passados e também agora as cargas elétricas como tem aumentado em nossas residências, edifícios, tudo isso, né, Márcio? Isso, como ar-condicionado, agora os carros elétricos. Né? Nós comentávamos ali dos carregadores, dos carros elétricos. Exato. Então, gostaria que você falasse um pouco dessa realidade aí. A realidade no Brasil e falando um pouco de infraestrutura, é que nós temos muito a atrapalhar em todas as regiões do país. Então, nós temos hoje uma evolução da lâmpada que era incandescente, que consumia aí 60, 100 watts, 200 watts, substituídas por lâmpadas LED que consomem 5, 10, 15, no máximo 20 watts. Mas, em contrapartida, nós temos uma facilidade da própria população hoje de adquirir um ar-condicionado e que tem um alto consumo. Nós temos, na década de 80, uma duchinha que a gente chamava de duchinha Corona, de 4.500 watts, para as duchas atuais aí, que tem um consumo aí de 7.800 watts. E muitas vezes essas instalações, então prédios e residências, não estão preparadas para esta carga que vai ser instalada. Então, hoje é comum, infelizmente, nós vermos no noticiário residências pegando fogo e prédios também pegando fogo devido a problemas elétricos, barracões pegando fogo devido a problemas elétricos. Então, o que não existe ainda no mercado brasileiro, e eu já entro no carro elétrico também, é uma certificação compulsória para que as instalações tenham uma certificação compulsória, para que você tenha de tempos em tempos. Então, a gente comentou antes que em alguns países, a cada 20 anos,
Como mudam as tecnologias, a cada 20 anos você obrigatoriamente deve trocar a sua instalação elétrica. No Brasil, hoje, não temos uma exigência. E isso aí, com toda essa tecnologia chegando, com cargas aumentando, nós temos, em alguns momentos, padrões de residências com instalações lá da década de 80. Então, como é que está essa fiação que sofreu aquecimento, sofreu, de repente, cargas extras que foram já sobredimensionadas e já sofreram aquecimento. Aí, falando de carro elétrico, existem cidades aqui no Brasil que condomínios estão proibidos de instalar as centrais de recarga porque o condomínio não tem capacidade para instalar e outra possui garagens subterrâneas e você pode ter um incêndio que já ocorreu, né, ter um problema com o teu carro e apagar o fogo de um carro elétrico é bem difícil. Então pode causar contaminação, mas focando na carga, nós temos um problema de infraestrutura aí bem grande para resolver aqui no Brasil. Mas, na verdade, a empresa que fabrica o caso, o fio, no caso, os cabos, que é o caso da empresa que você trabalha, sim, ela vai seguir uma norma para cada fio, para cada exatamente, carga. Quem tem que verificar isso é quem vai estar fazendo o projeto elétrico. Exatamente. Então, o que vai ter ali, né? O que eu oriento a todas as pessoas que forem instalar algo ou fazer um novo projeto no seu prédio, na sua residência, converse com um profissional habilitado. Tá? As instalações elétricas, não cabos, cabos seguem várias normas que eu já citei, tem várias outras aí que a gente não citou, mas a NBR 5410 descreve tudo que uma instalação deve seguir, tá? Para que ela tenha todos os padrões de segurança seguidos e a segurança vem para quem está morando dentro dessa residência. E você tenha profissionais habilitados orientando a quem vai fazer essa instalação. Isso é de suma importância para que você não tenha problemas mais tarde com um equipamento pegando fogo ou uma residência pegando fogo. Você sabe que numa aula nós estávamos conversando, era aula de física elétrica e ondas. Sim. Daí entramos em tal falamos de resistividade, estavam falando e tal, e daí um aluno marcou aquilo ficou marcado no semestre, que isolava um fio com sacolinha plástica. Meu Deus. Nossa. O pior é quando esquentava e queimava assim e caía, derretia o plástico. A isolação do chuveiro. Do chuveiro. Entendeu? Sim. Então veja que a coisa é séria. É séria. Eu fiz um atendimento, isso foi em 2010, já faz muito tempo, em Curitiba. Eu estava para um evento, para uma apresentação, e como o evento era à noite, a gente visitou alguns clientes. E chegamos em um cliente que nos passou que o nosso cabo estava aquecendo. Imagina se chega em Curitiba para fazer uma apresentação, pega um pepino desse, falando, o cabo de vocês está aquecendo. Fomos na instalação da empresa, era uma máquina que trabalhava com cromagem, e existiam vários cabos juntos, mas todos justapostos numa calha que não tinha refrigeração, e passavam de 50 cabos de 16 milímetros quadrados. Aí eu peguei o nosso manualzinho aqui, tem vários métodos de instalação aqui no final, então isso aqui é um manual muito bom para ser utilizado por eletricistas, então você tem todas as maneiras de instalar. Aí cada cabo tem uma utilização e tem uma maneira de instalar, e como você vai instalar, você tem que considerar a temperatura em que vai ser instalado, o agrupamento desses cabos que também geram aquecimento, a distância que vai gerar queda de tensão. Então eu tenho na minha fonte 220 volts, por exemplo, mas se eu for por uma distância muito grande, na minha ponta não vai chegar 220 volts. Isso está tudo aqui dentro? Está tudo aqui dentro. E aí fiz a análise, ele precisaria para aquela condição instalar cabos 50 milímetros quadrados. Então fomos observar, assim, enfim, eram cabos que não eram Corfil, bem no fim não eram Corfil. Aí ele pediu desculpas, mas aí eu falei para ele, não, a questão não é Corfil ou não Corfil.
o cabo que o senhor instalou iria funcionar. O que ocorreu aqui foi um método de instalação errado. E ele economizou num engenheiro eletricista porque ele imaginou que sairia muito. Ele falou, sairia naquela época uns R$8.000 para abrir uma RT, uma responsabilidade técnica, ter um engenheiro responsável pela instalação. Ele fez com um profissional que aprendeu a fazer instalações e ele seguiu as tabelinhas que a seção 16 suporta X amperes. Mas ela é X amperes numa determinada distância, sem agrupamento, numa determinada temperatura de instalação, e ele não seguiu nada disso. Resumindo, a máquina teve que parar. Ele tinha uma entrega enorme de logos cromados da seleção brasileira, que era na época de... Não sei se foi 2010, mas teve uma Copa nessa época, não lembro que ano foi da Copa, e ele tinha que entregar porque ele tinha um contrato fechado com a CBF para entregar para os bonés da seleção brasileira. E ele iria atrasar o pedido, porque ele não tinha um engenheiro responsável. Então, não é brincadeira, a gente tem que prestar atenção nas instalações, e isso... eu diria, sempre é bom falar, né? Porque Botkiss, muito antigo, isso mata, né? Então é um produto que se não bem utilizado e não bem previsto e calculado, pode matar pessoas. Mas hoje, assim, um cabo aqui, se eu acender aqui um avião, ele vai pegar fogo aqui? Não, essas isolações aqui são anti-chama, essa cobertura aqui é de PVC. Ela não pega fogo? Essa de PVC aqui não pega fogo. O que vai acontecer? Ela chamusca inteira. Sim. E não pega fogo, mas pode emitir fumaça. Aqui não tem nenhum que tenha me enviado aqui agora, tá? Esse aqui é um. Isso aqui é um cabo que o nome comercial dele é Corfitox. Então ele não pega fogo como os outros, mas ele é livre de metais pesados e baixa emissão de fumaça. Então, locais como universidades, igrejas, shopping centers, danceterias... interessante essa informação. Você obrigatoriamente deve utilizar um cabo desse para proteção, porque o fluxo de pessoas é muito grande. Então, ocorreu algum problema na sua instalação, a Botkiss, na verdade, o maior problema foi asfixia. Né? Foi fumaça, as pessoas não conseguiram sair do ambiente porque elas foram asfixiadas. Então, esse cabo aqui tem baixa emissão de fumaça e é livre de metais pesados. Isso que dá essa qualidade, essa característica dele é o material dá isolação. E esse material é anti-chama, mas esse já não é um PVC, é um outro tipo de polímero, também anti-chama. E no processo de fabricação ali, né? Precisa de algum engenheiro responsável, emitir RT, alguma coisa? Sim. Por acaso, eu sou o engenheiro responsável por todos os produtos Corfil Eletrocal desde 2008. Tá? Então, antes disso era outro engenheiro. Aí, então existe um responsável técnico dos produtos Corfil e na Eletrocal, que também faz a distribuição, porque o centro de distribuição é na Eletrocal, aí eu atuo hoje, sou o responsável técnico também dos produtos Corfil Eletrocal. Tem que ter RT, tem que estar tudo certinho. Então, mas o consumidor vai ter acesso a um manual desse? Quem tem acesso? Tem no próprio site. Você tem ele inteiro no site. Hoje eu trouxe aqui para vocês distribuírem para alguns alunos, enfim, vocês têm pessoas para quem deve distribuir, tem professores que de repente vão utilizar, porque trabalham com projeto elétrico aqui. Isso aqui é material de apoio, mas no site da Corfil você encontra esses materiais na íntegra. E no mercado de fios e cabos tem muita essa questão de... o isolamento está mais fino. Existe, infelizmente existe. Tá? Então, que quem se prejudica é o consumidor. O consumidor final. Então, cobre não é barato. Então, vamos falar de cabos de cobre. Não é barato, mas frente ao total de uma instalação, eu sei que pesa, mas alguns consumidores, para baratearem a obra, algumas construtoras acabam consumindo um cabo mais barato. Nós temos hoje no Brasil uma incidência enorme de cabos não conformes sendo vendidos no mercado. Então temos duas instituições, uma é o Sindicel, que nós acabamos de conversar, que é o sindicato o nome é enorme, né, André? Então é o Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, Trefilação e Laminação de Metais Não Ferrosos do Estado de São Paulo. Então o Sindicel é muito atuante. Todo mês eles fazem, junto à Polícia Federal, batidas em algumas regiões que
existam denúncia, então são lojistas que são denunciados, são fabricantes que são denunciados, e a Qualifil, que é composta pelos próprios fabricantes de fios e cabos no mercado, que se reuniram, então existe uma diretoria, pessoas participam da Qualifil naquele ano e ajudam a fiscalizar juntamente com o Inmetro. Então são 3 órgãos hoje, Inmetro, Sindicel e a Qualifil, para tentar barrar minimamente aí, essas empresas que colocam produto não conforme no mercado. Mas como que essa fiscalização, ela vai ver primeiramente você ter o selo? Como o que selo ela... é a primeiro, aí a Qualifil é muito atuante e o Sindicel também, porque ela compra produtos no mercado e manda para laboratórios credenciados para fazer os ensaios de espessura de isolação, resistência elétrica por metro e para detectar que o cabo está não conforme. E aí, com todas as provas, eles vão com a Polícia Federal nos estabelecimentos ou nas empresas e fecham as Mas, empresas. por exemplo, um cabo como esse aqui, vou tornar esse cabo mais barato, o que o cara pode... Primeiramente, ele vai reduzir cobre, que é a parte mais cara. Aí, para que você, então, não tenha muita desconfiança... Daí esse cabo já não vai atender vai atender aquela condição que deve resistir uma certa capacidade de corrente por metro. Não vai resistir. Uma certa carga. Eles aumentam a espessura da isolação e diminuem a de cobre. Então, por fora... Parece. Então, essa é uma das práticas. Mais comum. Mais comuns. Outra você utiliza material que então, assim, isso é dificílimo. Tá? Eu utilizo um PVC. Então, esse cabo é um cabo 90 graus. Então, vamos pegar um aqui. Esse aqui é um cabo 90 graus. Mas eu utilizo o material da isolação e da cobertura 70 graus. Mas a minha gravação eu gravo 90. É outra forma de burlar uma norma. Como que eu vou... Visual não tem como detectar. Mas, por exemplo, aqui é um HEPR. Então, isso aí é um polietileno reticulado. Tá? Aí eu coloco polietileno puro. Ele suporta só 70 graus. Aí tem vários tipos de PVC que suportam ou 70 graus ou 90 graus. Eu coloco um PVC 70 graus e gravo 90. Que vai reduzir o preço do cabo. Aí na norma desse cabo ele prevê que pode suportar 50 amperes. Aí quando eu coloco ele com uma carga de 50 amperes, começa a ter um aquecimento que excede os 70, mas o produto está gravado que é para 90 já se foi. E começa a degradar a isolação. Muitas vezes, então, aí o polietileno não é anti-chão. Aí a camada superior, talvez, eles colocam outro, já vi outros materiais sendo utilizados. A gente colocar fogo e pegar fogo. Isso é criminoso, né? É criminoso. Então você tem de tudo no mercado. São poucas empresas sérias no mercado e hoje a gente conta com o apoio dessas instituições para fazer essa fiscalização aí, para auxiliar o Inmetro, porque o Brasil é muito grande. Né? Me diga, então, assim, para o consumidor. Sim. O que seria para ele acender assim a luz do alerta? A hora que ele vai comprar um cabo. Selo compulsório, marcas conhecidas. Tá? Então, você pega assim, eu converso com pessoas que conhecem a Corfil, que nem sabiam que era de caçador, mas sabem que ela existe porque vem no Campeonato Paulista Corfil. E fala, mas é de caçador? Sim, é de caçador. Poxa, mas eu não sabia. Eu sou caçadorense e não sabia que era dela. Pessoas que já moram há mais tempo fora. Né? Mas compre de marcas conhecidas, verifique se na embalagem tem selo compulsório, desconfie de um produto, compare na loja, peça para o seu vendedor, forneça 2 pedacinhos, só para a gente ver se tem uma espessura de isolação enorme e um pouquinho de cobre, o outro a espessura está um pouquinho menor e mais cobre. Mas as práticas mais criminosas você detecta somente por ensaio. Porque esse tipo de prática vai também se aperfeiçoando. Né? Então fica o alerta aí. Fica o alerta. Eu acredito que o consumidor tem que brigar com as armas que tem, então pelo menos o selo compulsório, marcas conhecidas, e não vá por preço. Tá?
porque isso você vai deixar instalado na sua residência por mais de 20 anos. Lembrando que o Brasil não tem essa regra de substituição, então instale um produto de qualidade e com um profissional habilitado para fazer o cálculo. Não adianta também eu comprar uma marca conhecida e instalar um cabo flexível 1,5 para uma carga aí que ultrapasse 30 amperes e vou instalar um flexível 1,5 no chuveiro. Então também não vai adiantar, vai dar problema. Né? Nós teremos um problema nessa instalação. Né? Então fica o alerta para quem consome, sim, tomar esses cuidados. Muito bem, professor Márcio. Algo mais? Não, eu só queria que você deixasse uma mensagem para os nossos acadêmicos da engenharia elétrica. Olha só, eu sou um apaixonado por engenharia elétrica, sou suspeito, né? É uma engenharia que você rala bastante para finalizar. Eu diria todas elas, mas assim, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso assado, né? Então, assim, a engenharia elétrica é uma área muito importante. Hoje, ainda mais com essas tecnologias novas, então, assim, a indústria 4.0, a gente trabalha com tecnologia sem fio. Eu brinco hoje que o engenheiro eletricista, para a área que ele for hoje, ele tem muito mercado. E é um mercado muito carente de engenheiro eletricista. Então, que foquem nos estudos, realmente estudem muito, entendam do que estão estudando, porque tudo você vai aplicar, independente da área que você vá. O meio acadêmico é muito importante. Para que vocês cheguem nas empresas, ou você abra a sua empresa, né, que você vai empregar pessoas e ofereça serviços de qualidade. Tá? Eu diria o mercado brasileiro hoje é carente de profissionais que trabalhem com uma boa qualidade. Tá? Não desistam. Tá? Eu diria, contando um caso de uma máquina que eu startei em 2006 e ela roda ainda na Corfil. Ela era, os engenheiros mecânicos vão saber, talvez outras pessoas não, mas ela tinha cardan. Ela era toda sincronizada com cardan. E hoje, essa mesma máquina, que é lá de 2006, ela tem Bluetooth, ela tem vários periféricos que se enxergam em rede e que sincronizam a sua velocidade, tudo por anteninhas comunicando por Bluetooth. Tá? Então, tudo isso realizado dentro da Corfil. Tá? Então, o nosso pessoal de manutenção também programa. Então, quem gosta da área de programação, gosta de CLPs, gosta de sistemas de controle, você tem uma vasta gama de áreas que você pode atuar hoje como engenheiro eletricista. Então, esse é um exemplo típico de uma máquina que não tinha tecnologia e ela, mesmo sendo uma máquina de 2006, ela hoje é uma máquina extremamente atual. Eu enxergo ela por rede, sei a velocidade que ela está, sei o quanto ela está produzindo por hora, enfim. Isso é sustentabilidade, né? Exatamente. Mas fica o recado aí para os alunos e quem queira fazer, né, estudar engenharia elétrica, gente, é uma das engenharias mais fascinantes. É difícil? Mas é fascinante. Muito bem, então. Ok. E os que formar aqui tem vaga lá na Corfil, né? Tá precisando? Sempre tem vaga. Então, olha aí, pessoal. Sempre já tem fica vaga. A dica. Né? Conversem com o nosso RH. Então, são várias mídias. Então, tem placas espalhadas pela cidade, tem o nosso site. Vocês podem entrar em contato por lá, vão ser recepcionados aí, vão ter respostas do nosso RH. César, muito obrigado por você estar aqui, né? Ok, eu aqui agradeço. Eu acho que foi bem enriquecedor aí essa parte de falar de fios, de cabo, mostrar, né? Sim. Também falar dos cuidados que o povo, quem adquire um cabo, né? O consumidor, né? Os cuidados tem que ter para não ser enganado aí, assim, de uma forma mais simples. Também a gente agradece aí, né? A direção da Corfil, né? Que permitiu, né, abriu aí as suas portas, deixou, né, você vir aqui falar todo o seu portfólio aí de fios e cabos. E também a Uniarp, né, por nos apoiar aí, né, mestre Márcio? Nessa empreitada, né? Já estou organizando para colocar mais 10, 20 episódios aí, né? Então, essa é a nossa segunda temporada que
Vai ter alguns episódios fora aqui do estúdio da Uniarp. Então, estamos organizando tudo isso aí para você ficar sempre bem atualizado dentro da área da engenharia, das curiosidades. Então, se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho, curta, comente. Né? Em breve aqui vão ter nossas camisetas do EngieCast Uniarp. Também a gente vai poder presentear o pessoal aí, né, que estiver acompanhando a gente. Então, César, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe e dá sucesso na tua caminhada aí. Muito obrigado. Né, da frente aí da parte de gerência industrial nessa grande empresa aqui de Caçador, né? Para quem não sabia. Exatamente, aqui de Caçador, empresa Caçador. Fios e cabos aqui da Corfil Eletrocal. Um abraço a todos, fiquem todos em Deus e até o próximo EngieCast Uniarp.